Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Isadora de Oliveira Novo, sou aluna do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, e hoje eu vou falar sobre o meu artigo, né, que tem um tema de técnicas de restaurações asfálticas aplicáveis nas ruas de Manaus. Então, vamos lá. Aqui na introdução, né, eu coloquei uma notícia que saiu no G1, né, relatando sobre o pavimento aqui de Manaus, né, o que ele causa, enfim. E aqui diz, né, que aqui em Manaus, a quantidade de defeito que apresentou na pavimentação das ruas, ela gerou uma dificuldade no trânsito, né? Tanto com o congestionamento, devido aos trechos que estavam danificados, e assim causou alguns prejuízos, né? Tanto na manutenção dos veículos que passavam nessas ruas, quanto alguns acidentes que aconteciam e ocorria o congestionamento de carros. Né? E também retratou, né, que os pedestres eles também sofrem com isso porque a pavimentação danificada muitas vezes são buracos e aqui em Manaus tem constante chuva durante o ano, então ficam os buracos com chuva e podem causar alguns acidentes, né, durante essas pessoas, tá? Então, as principais causas da necessidade da manutenção estão associadas ao aumento significativo de veículos, né, que vem percorrer essas ruas, né? E uma vez que a estrutura dos pavimentos locais, principalmente os residenciais, na maioria dos casos, não estão preparados para receber um aumento de carga muito grande, né? Que como a cidade está crescendo, então o fluxo do trânsito também ele vem aumentando, né? Tanto com o transporte pesado, né? Quanto leve, tanto em ruas de bairro quanto ruas principais. Bom, objetivos. Bom, o objetivo desse trabalho, né, é realizar um levantamento sistemático de defeitos da superfície da via que a gente selecionou, né, e tudo conforme a norma do DGNIT determina. Determinar o índice de gravidade global, o IgG, identificar os tipos de restaurações mais adequados aos problemas identificados na superfície do pavimento asfáltico das ruas aqui de Manaus, né. E através da avaliação objetiva da superfície, que é o IgG, como eu já falei. A metodologia. Na metodologia, a gente vai desenvolver na pesquisa essa avaliação, né? E esse método avalia a patologia mediante a contagem e classificação ocorrente na aparência do asfalto. Então, a amostra será formada pela rua apresentada na tabela 1, que é o critério de escolha. A amostra foi o tipo de tráfego e o histórico de serviço de restauração. Então, essa rua que eu escolhi, ela apresentava bastante buracos no seu percurso, né? Então, foi por isso que eu selecionei. Não podia selecionar uma rua que tinha um ou outro buraco. Precisava selecionar uma rua que tivesse bastante, né? Para a gente classificar e diferenciar as patologias que tinham lá. Então, a rua que eu escolhi foi a Rua São Tomé, né? E ela fica no trecho entre a Rua Avenida Rio Negro e a Rua Raimundo Nonato de Castro, né? Que fica no bairro de Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Inicialmente, será feito o levantamento das pores e os defeitos encontrados na via, onde será preenchido na tabela modelo. A via selecionada é de pista dupla, portanto, o teste será realizado conforme a norma estabelece, a cada 20 metros, devido ao volume do tráfego. A avaliação é fixa em 3 metros antes e 3 metros depois, após a estaca demarcada. Tá? Então, tendo uma área de 6 metros em cada estação. Nesse período, nesse método, os afundamentos do trecho da roda externo e interno são mensurados com o auxílio de uma treliça metálica. Essa treliça, o professor Heiker, né, da minha instituição, ele disponibilizou para mim fazer esse experimento. Deve ser anotado se há afundamento das trilhas externas e internas e registrar se houve afundamento por consolidação e escorregamentos. Então, aqui eu tenho, de acordo com o DNIT, né, essa análise pode ser determinada por 8 categorias de defeitos na pavimentação. São eles: fissuras e trincas, trincas de bloco sem erosão, trincas de blocos com erosão, afundamentos localizados, corrugação e panelas, exudação, desgaste e remendos. Bom, aqui eu tenho
essa tabela aqui, na figura 1, é um exemplo da planilha para coleta de dados, né? Que a norma pede. Então, quando eu fui até o local, eu tinha que, além de tirar fotos, medir tudo, eu tinha que preencher essa planilha aqui. Tá? Então, eu vou explicar como eu preenchi ela nos resultados. Isso aqui é só um modelo que eu estou mostrando mesmo como a norma pede. Bom, na planilha, deve dividir a via em segmentos que possuem as mesmas características ou defeitos. Assim, irá contabilizar a frequência absoluta FA de cada um dos 8 tipos de defeitos e da frequência relativa a FR, ou o conjunto das estações de um dado segmento. Tá? Então, depois que eu analisar no campo, demarcar tipos de buraco e tudo, e mensurar, né, o TRI e o TR, eu vou vir preencher uma planilha dessa para a gente poder ter o resultado do IgG. O índice de gravidade global é calculado pela expressão do IgG e determinado pelo critério de qualidade de segmento com base no valor do IgG, com a figura 3, tá? Então, aqui na figura 3 é a base, né, de classificação do resultado no IgG. Se esse segmento asfáltico ele tá bom, ótimo, regular, ruim, péssimo. Pelo Denner, né, ele vai classificar como bom, regular, mal ou péssimo, tá? Então, a gente vai se basear por aí. Após o levantamento de dados e classificações dos tipos de defeitos encontrados no pavimento asfáltico da via selecionada, será feita uma análise qualitativa dos resultados para identificar melhor a técnica de restauração asfáltica para solucionar os problemas identificados. Então, vamos lá. Resultados e discussões, tá? Aqui eu utilizei, nessa figura sou eu, no campo, tá? Utilizando a treliça. Aqui, essa treliça, ela me dá a milimetragem, né, de afundamento desse buraco. E quando eu for medir, né, eu vou anotar o valor do TRI e do TRE, tá? A rua selecionada contém 200 metros de comprimento, a qual foi analisado 10 trechos de 20 metros, tá? Então, aqui eu fiz 10 trechos, tá? No exemplo lá, eles fizeram com 18 trechos. Em todo o seu percurso, vai ter 20 metros. Então, essa rua que eu escolhi, ela se localiza no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. E aqui eu marquei, né, nessa figura aqui que eu tirei do Google Maps, a extensão da rua todinha, né, que eu vou analisar. Então, todos esses pontinhos azuis aqui, é a extensão dessa rua. Defeitos asfálticos resultados pelos percursos. Bom, no percurso eu encontrei panela de erosão, encontrei escorregamento de massa, afundamento plástico nas trilhas de roda, desagregação, trinca de retração térmica. Essa trinca de retração térmica a gente pode ver que essas trincas elas foram dadas por conta da temperatura, né? Tanto da cidade quanto na hora da execução desse pavimento. Ele não teve uma cor adequada, enfim, recebeu muito calor. Teve também afundamento por consolidação, né? A gente pode ver que o trecho está num nível e aqui esse bloco que está em outro. Teve panela de erosão novamente, trincas de blocos com erosão. A gente pode ver que são umas trincas em blocos, né? Um pouco maiores e em formato de como se fosse algumas pedrinhas, mas enfim. Aqui, após a classificação, né, foi possível preencher a planilha de análise com resultados. Então, essa aqui foi a minha planilha. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que eu preenchi. Eu dividi aqui estação, né? 10 estações, tendo 20 metros cada uma. Essa faixa eu tinha que determinar se os buracos que eu encontrei ficavam do lado esquerdo ou do lado direito da pista, tá? Essa configuração em terraplanagem, eu classifico ela em seção mista, né? A outra em aterro e esse aqui é corte, tá? Então, eu tinha que saber se a rua estava em aterro, nível a corte ou se estava misto, né? Eu determinei ela aqui. Então, vamos lá. No primeiro trecho, né, eu marquei que houve uma panela, né? Então, essa panela, eu analisei, ela teve 4 milímetros, tá, de afundamento, interno e externo. No trecho 2, né, eu encontrei panela e encontrei afundamento de consolidação de trilha e escorregamento, tendo 3 milímetros de afundamento interno
e 4 de afundamento externo. No terceiro trecho, eu encontrei couro de jacaré em erosão, com erosão, panela, desgaste e afundamento de consolidação de trilha, né? Tendo 5 milímetros de afundamento, tanto interno quanto externo. Tá? Então, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono trecho, não houve nenhuma apresentação de buraco. Tá? Foi apresentar buraco novamente no 10º trecho, tá? No finzinho da rua. Então, aqui, nesse último trecho, foi onde tinha mais buraco. Ele apresentou trincas isoladas de retração, couro de jacaré, trincas em bloco com erosão, panela e afundamento de consolidação local, tendo 6 milímetros de afundamento de trilha interna e 7 de trilha externa. Depois que eu fiz esse preenchimento no local, eu preenchi essa planilha, né? Como é que ela funciona? Então, aqui eu tenho todos os tipos de buraco, né? Os outros tipos, eles são classificados como algumas outras tipologias. Então, eu tinha que averiguar a frequência deles que apareceu. Então, o tipo 1, né? Que são esses tipos aqui, ele teve uma frequência, só teve uma vez aparentemente na análise. Então, eu coloquei aqui uma vez que ele apareceu. O segundo tipo apareceu apenas uma vez também. O terceiro, ele apareceu 2 vezes, então teve 2 buracos com essa tipologia. O quarto não teve nenhum, o quinto apareceu 5 vezes, o sexto, nenhuma vez, o sétimo apareceu 2 vezes e o oitavo apareceu 5 vezes, tá? Então, vamos lá. Depois que eu coloco aqui a frequência absoluta, né, que eles apareceram, eu vou transformar isso para porcentagem. Então, essa porcentagem aqui, se aparecer 1 é 10%, apareceu 2, 20%, 0, 0%, 5, 50%, 2, cadê? 10% e 5, 50%. Tá? Então, o fator de ponderância. Esse fator de ponderância, ele tem um valor fixo, tá? Então, o 0,2 ele é um valor fixo, e aí a gente vai colocando aqui, né? Para poder a gente multiplicar. Então, esses valores aqui ao lado, ele... Não, espera aí. Bom, então, esse fator de ponderância, eles são valores fixos, tá? Dado pelo Diniz, e a gente já deixa eles aqui na tabela. Então, aqui o meu índice de gravidade individual, que é o IgG, que é o resultado que importa pra gente, né? Como é que eu encontro ele? Eu vou multiplicar aqui, ó, a frequência relativa pelo fator de ponderância. E aí eu vou ter o IgG, tá? Então, vou multiplicar aqui 10% por 0,2, vai dar 2. 10% vezes 0,5, 5. 20% vezes 0,8 dá 16. E assim por diante, tá? Então, aqui o meu resultado do IgG deu 106, tá? Então, eu ia passar para a próxima planilha aqui, que é a de classificação que estava lá em cima, eu coloquei ela aqui novamente, para a gente ver qual é a classificação dele. Como ele deu 106, ele está entre 80 e 160 e 80 e 150. Então, pelo DINIT, ele é classificado como um asfalto ruim, e pelo Denner, ele é classificado como um mau asfalto, tá? Então, de acordo com a classificação e o método adequado para a restauração dessa rua bom, depois que a gente vê a classificação, né, a gente tem a determinação pelas normas de como a gente pode fazer a restauração dessa rua. Então, a sugestão que deram foi utilizar lama asfáltica, né, com a selagem de trincas e rejuvenescimento, tratamento superficial simples ou duplo, selagem de trincas e restauração de aderência na superfície, técnica de restauração asfáltica de 467. Micro revestimento asfáltico a frio ou a quente, tá? Com selagem de trincas e restauração de aderência superficial quando existem condições de ação abrasiva acentuada do tráfego. Concreto asfáltico, quando o defeito funcional principal é a irregularidade elevada. E acho que naquele caso lá que tinha corrugação, né, que deu para ver que tinha um bloco que estava bem mais diferente do nível da rua, a gente pode utilizar esse. Estudo do tipo de camada porosa do atrito,
SMA ou as misturas descontínuas para melhorar a condição de atrito e escoamento de água superficial. Então, tipo, quando não tem um escoamento bom de água, né, ele facilita que abra buracos, enfim. E o atrito passando bastante naquela região gera uns defeitos que a gente já viu. Bom, conclusão. De acordo com o manual de pavimentação, existem duas classificações para determinar o tipo de restauração adequada para o asfalto: estrutural e funcionais. O estrutural se dá por pistas que recebem alto tráfego de automóveis pesados. E o funcional não exige uma reforma na estrutura, por receber um tráfego mais leve que as ruas principais de uma cidade, tá? Então, a rua selecionada do bairro que a gente selecionou, né, como ela é uma rua de bairro, ela é classificada como uma problemática funcional. Tudo bem que quando eu estava fazendo a colheita dos resultados, né, no campo, eu percebi que passa muito caminhão, muito ônibus naquela rua, porque ela é uma rua que corta caminho, né? Mas mesmo assim, ela é classificada como uma rua com problemática funcional, porque ela se encontra dentro de um bairro, ela não é uma rua principal, né, que recebe um alto tráfego de carros pesados por mais tempo. É só aquele período quando a pessoa quer cortar o caminho mesmo. Bom, então a conclusão aqui, a gente foi visível quanto em uma única rua pode ter defeitos misturados, né, por conta de uma má execução de pavimento, o tipo de movimentação que ela recebe e a influência do tempo que a conservação da pista não tem, né? Então, de acordo com a planilha de resultados que ajudou a encontrar o IgG da rua, conseguimos comprovar, através da análise dos números, e quando a rua está ruim, para o tráfego e a necessidade de sua restauração. Então, ela foi classificada como um asfalto muito ruim, né? Então, a gente precisa fazer o tipo adequado de restauração para que não venha mais abrir, né? Porque sempre vem abrindo buraco lá e fazem uma execução para fechar e volta a abrir novamente. Essas foram referências, tá? De onde eu tirei todos os estudos, análise, tá? Lá ensina passo a passo como fazer e tem todas as planilhas para você ter uma base, né, do resultado. E é isso.